Oi, pessoal, eu sou a Sheila e hoje eu vou falar um pouco de como está o andamento das minhas leituras para o pré-projeto do mestrado. No vídeo passado eu contei que estava fazendo o meu planejamento para o pré-projeto do mestrado. Falei como eu estou fazendo, como eu estou organizando as minhas leituras, a escrita, enfim, os meus pensamentos sobre isso. A minha ideia é ir gravando e mostrando como é que as coisas estão acontecendo. Eu fiz a leitura do livro que eu queria que eu mostrei no vídeo passado, que é esse O Fantástico Brasileiro, do professor Enéas Tavares e do Bruno Anselmi Matangrano, acho que assim que fala o nome dele. E este livro aqui, ele é provavelmente o melhor apanhado teórico que eu li nos últimos tempos. Para todo mundo que curte a literatura relacionada ao insólito, este livro aqui é obrigatório. Os dois na verdade, os professores fazem um apanhado muito interessante, trazendo outras ideias sobre livros clássicos, trazendo novas perspectivas em relação a novos autores, também coisas muito atuais aqui dentro deste livro, mas é essa linha temporal, trazendo desde o romantismo praticamente até o período atual, o que a gente tem de insólito na literatura ou de mais importante. E coisas que eu gostei, como eu falei, eles fizeram uma retomada de livros clássicos, trazendo coisas que são do insólito que às vezes a gente não vê nesses livros. E achei muito legal porque eles trouxeram, por exemplo, o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é um livro que eu já usei em sala de aula para ensinar romantismo, trazendo a figura do insólito que está presente nele. E eles também trouxeram essa figura aqui. E é muito legal, às vezes, a gente dar essa nova perspectiva para esses livros clássicos, porque senão a sala de aula fica, às vezes, chata. E a ideia não é essa. A literatura é legal e a gente quer trazer algo interessante para os alunos. E mesmo para quem é leitor, é muito legal ver uma nova perspectiva sobre esses livros. E daqui, como vocês podem ver, aqui tem marcações, fora tudo que eu marquei dentro do próprio livro, por exemplo. Então, o que este livro me trouxe? Ele me deu bases para eu falar sobre o que eu quero falar. Tem 2 capítulos aqui que foram muito interessantes e que eu já tenho eles como uma base bem sólida para o que eu quero escrever. E também, um capítulo que me chamou muita atenção foi o prólogo. Normalmente a gente não dá tanta atenção assim, mas em livros teóricos é bem necessário. Nesse prólogo eles fizeram uma divisão muito interessante de um histórico, da visão sobre o insólito, e a divisão teórica, de como ela vem acontecendo ao longo do tempo. Aqui, provavelmente esse é um dos melhores capítulos de livro teórico que eu li. Este tipo de capítulo é o que eu levaria para alunos lerem sobre teoria. Porque aqui ele explica, ele retoma muitas coisas, ao mesmo tempo que ele explica de uma maneira muito acessível. Então, eventualmente, conceitos que são muito complexos quando lidos nos seus escritores originais,
aqui pode ser uma forma de ter eles mais acessíveis. Eu não acho que substitua a leitura do original, mas pode ser interessante tanto para iniciar a leitura quanto para depois da leitura para entender o que leu. Eu já assinalei aqui também partes de teoria que eu preciso retomar, que eu já sabia que eu precisaria, mas aqui ficou ainda mais claro. Retomar principalmente a teoria do Todorov, porque ele é o primeiro a sistematizar o que é fantasia, o que é o insólito, todas as nuances e todas as variações que isso tem. Então eu vou retomar isso, porque eu li isso para o meu trabalho de conclusão. Também uma divisão interessante que ele traz aqui de como funciona na literatura e audiovisual brasileiros. E também o conceito mesmo de insólito, que esse é um conceito que eu vou retomar com mais profundidade. Se eu precisasse escolher só um capítulo do livro, com certeza ele seria o mais importante para mim, mas os outros que eu li também foram. Dito isso, este é um livro essencial para quem estuda insólito, para quem estuda literatura de fantasia de um modo geral. Isso daqui vocês precisam procurar. E eu tô muito feliz que eu consegui ler esse livro, já separei as referências que eu quero dele, já tive ideias a partir dele. E como é bom quando a leitura nos rende frutos dessa maneira. Porque senão a gente fica muito naquela leitura que eu preciso ler para saber, não sei nem se eu vou usar. E aqui eu com certeza vou usar. Eu acho que eu fiz uma boa preparação pré-leitura para escolher o que eu queria ler, mas isso também vem claro da experiência que eu tive lá no meu trabalho de conclusão, quando eu li várias coisas que eu acabei não usando. Mas a partir de lá eu já tenho essa bagagem para usar agora. E o segundo livro teórico que eu tô lendo, na verdade relendo, é O Realismo Maravilhoso, da Irle Marchand. Este livro aqui foi o livro que foi a base do meu trabalho de conclusão e eu acho que ele vai ser muito importante de novo. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a ordem de leituras ela não está muito lógica, eu só percebi isso depois. Eu deveria ter começado pelo Todorov, que vai dar toda a base do pensamento, passar para Irle Mar, que vai falar profundamente, é provavelmente uma das maiores estudiosas do assunto, para depois chegar no professor Enéas. Mas não foi o que aconteceu, a gente vai seguindo na ordem que a gente está fazendo mesmo. Neste livro aqui, a professora Irle Mar vai explicar o que é o realismo maravilhoso, vai dizer por que este é o nome escolhido e não outro. E eu concordei, o professor Enéas citou ela também aqui no livro, que o motivo de ser realismo maravilhoso, e concordou com ela, e eu também concordo, a justificativa é muito bem embasada aqui. E neste livro eu também quero retomar, além do porquê do nome, que esse nome não é por nada, ele explica muita coisa, e por isso é importante falar sobre ele, eu também vou ler aqui sobre o que é esse realismo maravilhoso, quais são as características dessa literatura. E aqui eu tenho algo muito relevante, porque aqui eu vou justificar as escolhas que eu vou fazer no futuro. Então, já iniciei a leitura, eu separei alguns capítulos para reler, se eu não me engano, são 4 capítulos, na verdade 4 partes do livro que eu vou reler. Eu não vou reler todo ele, porque eu não vejo motivo para reler o que eu já sei que eu não vou usar. E como eu estou fazendo essa leitura mais direcionada, acaba sendo uma leitura até mais rápida, eu achei que seria mais demorada, mas a partir daqui eu já começo a escrever coisas. Eu tô feliz com o andamento, eu creio que ainda nesta semana eu finalizo este livro aqui, e eu vou seguir gravando pra gente ir acompanhando. E depois daqui eu vou pra releitura do Todorov. Ele eu me lembro que eu tenho só em PDF, eu até sinto falta às vezes do livro físico, porque eu gosto de ler anotando. Eu também tenho as citações que eu separei na época do meu trabalho de conclusão para o trabalho de conclusão, então eu tenho tudo isso anotado ainda. Eu posso partir delas também. E tá sendo muito interessante fazer essa releitura agora da professora Irle Mar, vai ser do Todorov também, porque é um momento em que a gente já vem com outra cabeça. Faz 2 anos que eu apresentei meu trabalho de conclusão. E as coisas que eu já tinha compreendido naquela época parece que hoje ganham ainda uma nova compreensão ainda melhor. Eu não sei se é por estar retomando esses conceitos que eu já tinha aprendido, mas parece que é tudo muito mais claro na minha mente. E acho que é por isso que eu já venho construindo a ideia desse mestrado que eu quero há tanto tempo. Porque as coisas ficaram cozinhando em fogo brando desde lá. E eu posso, a partir de agora, aprofundar e pegar as bases daquilo que eu já sei que eu quero fazer, que eu não tirei do nada, eu tirei dessas mesmas bases que eu já tinha visto antes. Então essas foram as leituras que eu fiz nesses últimos dias. Eu estou organizando meu Obsidian, eu preciso aprender a usar ele, na verdade,
para colocar todas essas referências lá. Eu vi que eu posso começar a escrever a partir dele, isso é bem interessante também, quero ver se eu consigo fazer uso disso. E para os próximos dias eu vou seguir e finalizar a leitura da professora Lemar, vou reler Todorov, e eu também estou fazendo a leitura já dos 100 Anos de Solidão. Eu gosto muito de ler quando eu estou no cardio, na bike, na academia, então é uma leitura que vai ser um pouquinho mais lenta, mas eu vou precisar ler em casa também, porque é um livro muito grande e eu não vou dar conta de ler apenas lá. E é isso, seguimos as leituras. Até a próxima!